passar a palavra. Glória a Deus. Senhor Lucas, obrigado, meu garoto. Muito boa noite, minha gente. Glória a Deus. Estamos encerrando hoje os nossos 21 dias de jejum, restituição 120%. No meu espírito, assim, a vontade era nós continuarmos só adorando e orando, hein, gente? Uau, Senhor, sabe? Sensação, a presença de Deus, a sensação de céus abertos aqui essa noite, muito gracioso, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. E glória a Deus, porque nós temos testemunho de diversos irmãos já aí, né, daquilo que o Senhor está fazendo. E cremos que teremos muito mais ainda, porque o Senhor não parou de fazer a sua obra. O Senhor não concluiu a boa obra que Ele mesmo começou em nós. Aleluia! Glórias a Deus. Muito bem-vindo a todos os nossos visitantes que estão conosco. Tem meu sobrinho também, lá de Camboriú. Me recordo, teve umas férias nossas, né? E aí o pai dele, desculpe aí qualquer coisa aí, né? Que a gente não atendeu bem vocês, né? Eu disse que nada, vocês são anjos de Deus na nossa vida, que Deus mandou, vamos orar em Camboriú, tá entendendo? Eu amo meu filho e eu quero oferecer algo bom para o meu filho. Aí meu filho vai ter lugar para ficar, sem gastar muito dinheiro. A maioria fica pensando, não, olha lá o pastor de vocês, que nem já falaram, lá o pastor de vocês gastando o dinheiro dos membros. É que ele não sabe que o nosso Pai faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mandou um parente bem antes morar lá, né? Vai lá, arruma um lugar, deixa a cama para eles quando ele quiser ir para lá, né? Oh, maravilha! E hoje eu tenho aqui meu sobrinho, né? Filho do seu Alvarez Pinto. Glória a Deus! Nosso Deus é demais. Ele tem essas surpresas assim, né? Pra gente, que a gente mesmo fica pensando, meu Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Aleluia! É porque nós temos um Pai que nos ama. Aleluia! E Ele é Senhor do ouro e da prata, Ele é Senhor do tempo, é Senhor de tudo. Glórias a Deus por isso, meus queridos. Então, encerramos os nossos 21 dias, né? Mas que vontade de nós continuarmos com esse mover, hein? Até porque startamos junto às nossas células o nosso projeto Atos 29. Atos 29. E esse ano eu comecei, eu acho que fazia tempo que eu não começava um ano dando tantas aulas, sabe? Tantas aulas esse ano, né? É aula aqui, é aula fora também, né? Não sou professor, sabe? Não se iluda. Não sou professor, mas de alguma forma repartindo daquilo que o Senhor tem nos dado como igreja, né? E, por exemplo, o nosso curso Conexão, que nós insistimos muito para que os irmãos venham, para que os irmãos novos nas células não fiquem de fora, porque principalmente no primeiro semestre são as matérias mais voltadas para o Espírito, para essa questão de ouvir a Deus, essa questão de ter revelação na palavra, sobre a questão de discernir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Por quê? Porque o verdadeiro líder não é o pastor, não é o obreiro, não é o discipulador, nem o líder de célula. O nosso verdadeiro líder chama-se Jesus. Jesus, Ele é o nosso grande líder, e Ele quer tratar, Ele quer falar particularmente com cada um de nós, viu, queridos? Particularmente, só que para isso nós precisamos crescer. Nós não podemos ser criança.
Você vê, às vezes, né? Hoje as crianças estão tudo lá em cima, né? Mas às vezes você vê que facilmente criança correndo para lá e para cá, né? E depende do que você fizer com essa criança, ela vai gritar, ela vai chorar. Tá entendendo? Por quê? Porque ela é criança. Hein? Se ela tiver com o bico na boca e você tirar o bico dela, ela vai fazer biquinho. Tá entendendo? Mas quando ela crescer, isso não vai fazer parte mais da vida dela, ou pelo menos não deve. Não é verdade? Então, meu irmão, assim como todo pai, toda mãe está torcendo pelo desenvolvimento dos seus filhos, o nosso Deus, Ele também está torcendo pelo nosso desenvolvimento, meu irmão. Muitas vezes nós enfrentamos certas crises, está entendendo? Muitas vezes nós estamos enfrentando altos e baixos, É como foi falado na semana passada, né? Tem uma semana que nós estamos cheios de fé, meu Deus do céu. Passei por cima do diabo essa semana, assim, mais a capetada toda dele. Mas parece que essa semana é ele que está quase passando por cima de mim. É feio isso, mas pior que tem gente que acontece isso. Altos e baixos, ora está bem, daqui a pouco já está todo perdido, não sabe o que fazer. Por quê, queridos? Falta maturidade. Falta capacidade de discernir o que é que Deus está querendo fazer na vida. Está entendendo? Falta essa capacidade de discernir, de perceber. Às vezes o papai está trabalhando, às vezes o papai está nos chamando para experiências novas, para desenvolvermos um novo nível de fé. Está entendendo? Para quê, pastor? Para sair da rasura, sair de uma vida rasa. Está entendendo? Mas daí não entende, como é criança, chora. Faz um monte de coisa que não é para fazer. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma constância. Ele quer nos conduzir de glória em glória, viu, querido? De glória em glória. E o melhor de tudo, os céus estão abertos e os tesouros dos céus estão disponíveis para que eu e você a cada dia vamos de glória em glória. Então por isso a gente às vezes até somos meio chato, né? Com os irmãos, mas eu não quero fazer esses cursos, né? Eu não quero, mas meu irmão, para você crescer pelo menos aqui, para você crescer aqui na família Batista da Paz, você tem que fazer, senão você não vai crescer. Tá entendendo? Não vai crescer. Por quê? Porque nós temos um jeito de ser igreja. Nós temos o nosso jeito de ser igreja, está entendendo? E esse jeito é trabalhado lá nos nossos cursos, principalmente o Conexão, né? Ouvir a Deus, né? Está aberto para a transformação da alma, está aberto para jejuar, está aberto para ter um coração de servo. Quem é que tem coração de servo? Quem tem um coração submisso, quem é ensinável. E tudo isso nós trabalhamos nos nossos cursos. E o que é um coração ensinável? Aquela pessoa que ela está aberta a ouvir o que ela precisa. Porque você sabe, tem pessoas que depende do que tu falar para ela, ela milindra, faz biquinho, não vou na célula hoje, não vou no culto, vou mudar de célula, vou para outra célula, vou para outra igreja, faz biquinho. Infelizmente tem, mas falta de maturidade, não cria raiz, não vai crescer, não vai desenvolver, não vai construir algo que vai ser relevante na vida de alguém. Não vai. Mas você que está aqui essa noite me ouvindo, Deus não te escolheu para você viver altos e baixos. Aleluia. Deus te escolheu, está entendendo? E já preparou o melhor. O melhor, por isso lá em Isaías 1,19 está escrito: se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Aleluia! Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, esse paizão cheio de amor.
que nos ama tanto, como foi a ênfase da semana passada. É bom demais para não crer, hein? É bom demais para não acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem. Até a lavoura, até a fazenda abandonada prospera, né, João? Homem tem a terra, ele abandona, não vai lá ver como é que tá. Aí passa um tempão, quando ele chega, até ele fica assustado. Meu Deus, o que houve aqui? O que aconteceu? Será que alguém andou cultivando aqui? Não, aleluia! É que está escrito que o nosso Deus, para os seus, Ele acrescenta enquanto eles dormem. Aleluia! Enquanto eles dormem. Esse é o nosso amado Deus, o nosso amado Pai, que nós louvamos, hein? Que nós cantamos com todas as forças do nosso coração, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, e dentro da nossa ênfase do projeto Atos 29, a missão continua. Nós vamos falar um pouco nesses dias sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso tema de hoje é a comunidade do Pentecostes. E a base está em Atos capítulo 1, verso 8. E depois vamos ler um pedacinho aqui do capítulo 2. Olha só o que está escrito ali. O que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Os leitores da Bíblia são conhecedores dessa palavra, né? Creio que nem precisava ler, né? Diz assim: mas recebereis poder. Haverá poder. Haverá uma capacidade que vai vir na vida de vocês. Vai vir uma força. Vai vir uma energia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já em Atos capítulo 2, versos 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se então o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lá no verso 16 continua dizendo: mas o que ocorre é o que está acontecendo aqui, minha gente. Porque as pessoas da cidade ficaram horrorizadas. Pensaram: meu Deus, às 3 horas da tarde esse pessoal todo encheu a cara. Estão todos bêbados, eles estão fora de controle. E aí Pedro se levanta e diz: gente, calma, não é nada disso que vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, há muitos anos atrás. O que foi que ele disse? Ele disse que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E nesse tempo, que tempo é esse? Dos últimos dias. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uou! Aleluia! Que palavra forte, palavra poderosa.
Meu Jesus. Meus irmãos, esse livro aqui é um livro muito peculiar no Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos. Para alguns, o livro chamado de Atos do Espírito Santo. Tanto esse livro, como o próprio Evangelho de Lucas, foram escritos 2 livros pela mesma pessoa, o médico Lucas. Era um discípulo de Paulo, e Paulo tratava ele de forma muito amável, chamando ele de o médico amado, tá? E esse livro, irmão, ele apresenta a história de um povo. O povo que a Bíblia diz que é o povo do Cordeiro. O povo, meu irmão, que era de uma seita chamada a seita O Caminho. Em outras palavras, a história dos cristãos, ou a história dos pequenos cristos. Cristos em miniatura. Poderíamos ousar dizer que aqui nós temos a nossa história. Está entendendo, irmão? A nossa história. Os apóstolos, eles foram os pais da primeira igreja, da igreja de Jesus. Os primeiros pais da igreja, né? E Atos conta essa história. Sabe, teve uma certa feita, um pastor estava conversando com o seu filho, e o seu filho perguntou: pai, me diga uma coisa, tem tantas histórias que a gente ouve por aí, mas na nossa igreja tem alguém, pai, que a gente pode chamar de mártir? Alguém que sofreu tanto pela nossa igreja que ele acabou morrendo? Aí o pai disse: sim, meu filho, a nossa igreja tem muitos mártires. E aí o pai começou a enumerar: Estevão, Pedro. E ao que o filho interrompeu, o pai disse: não, pai, não, pai. Pai, eu quero saber da nossa igreja, a igreja que nós vamos, nos cultos todo domingo. Ao que o pai lhe diz: sim, meu filho, eu sei, isso aqui já faz 2000 anos atrás que isso aconteceu. Só que é o seguinte, meu filho, é a mesma igreja, meu filho. Essa é a mesma igreja. E se não for a mesma, filho, nós estamos fora. Está entendendo? Por quê, queridos? Porque o livro de Atos, nós vemos Jesus, o Jesus ressurreto, sendo revelado literalmente através da vida dos primeiros cristãos. Através da vida daquela igreja que estava se levantando, que nada mais era do que a sua casa e a sua habitação. Não era apenas uma religião ou uma ideia humana. Não. Mas na verdade, meu irmão, era uma experiência, era uma vivência prática e pessoal com Cristo. Olha que forte isso, queridos. Uma vivência prática com Cristo. Lembra o que falei aqui? Que o verdadeiro líder não é o pastor Roserley, muito menos o pastor Edmilson, muito menos o líder de célula. E o que eu lhes disse? Que o nosso verdadeiro líder chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Era assim que essa igreja vivia. Esses pequenos Cristo. Está entendendo? E o próprio Cristo, através do Espírito, habitando neles, meus irmãos, os
treinou, os ensinou e se revelou à igreja daqueles dias. Ei, meu irmão, igreja esta que Ele é o cabeça, Ele é a base, Ele é o único nome sobre o qual todo joelho, mas hoje ou mais amanhã, vai ter que se dobrar. E é Ele que hoje, é Ele que nesses tempos, que envia o Espírito Santo com poder, com autoridade, com capacidade, habilidade, competência, para guiar os apóstolos de 2000 anos atrás, mas também para trazer direção para a minha e para a tua vida hoje. Se não, veja o que está escrito em Romanos 8,14. Todos, não está dizendo alguns, não está dizendo só os líderes. Romanos 8,14 está escrito: mas todos, diz comigo, todos os que são guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, é porque eles são filhos de Deus. Uau! É isso que a palavra diz, que os filhos, eles têm uma direção do Pai. E é por isso, meus irmãos, é que se torna relevante isso que nós queremos nesses dias, estarmos refletindo sobre o livro que relata os atos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem implicação direta com a nossa vida. Esse livro tem implicação direta com a segunda-feira que está te esperando amanhã, tem implicação direta com a terça, quarta e a quinta-feira na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Jesus deixou para a sua igreja promessas que são muito maiores do que as promessas que foram feitas para Abraão. Muito maiores. Olha que interessante, né? Os filhos de Abraão é um povo que passou por poucas e boas na terra. O povo judeu, o povo judeu passou por poucas e boas. A vida para eles nunca foi fácil. Só que tem um detalhe: eles são um país desse tamanho, mas eles são uma das grandes potências do mundo. Já falei outras vezes aqui que só os prêmios Nobéis, eles são detentores de 25% dos prêmios Nobéis repartidos sobre a face da terra, de todo o globo terrestre, de todas as nações. Só eles, mas são um povo minúsculo. É um país pequeno, mas é um povo que tem uma distinção. Eles são diferentes de todos os demais povos da terra. Está entendendo, queridos? Sabe por quê? Por causa das fiéis promessas que foram dadas para Abraão e a sua prole. Por causa da fidelidade de Deus. Quando Ele fala, nós lemos que Ele vela em cumprir a sua palavra. Aleluia! Só que as promessas que estão sobre nós, como igreja, meu irmão, olha só, são muito maiores, são muito mais expressivas, de maneira que aquilo que foi prometido para Abraão, a Bíblia mesmo diz que é sombra, é apenas uma sulheta, é apenas uma pequena amostra
daquilo que viria através de Cristo. Apenas um pequeno sinal daquilo que viria revelado e manifesto através da pessoa de Jesus. E essa promessa maior do Pai, meu irmão, revelada em Cristo Jesus, é literalmente o que nós lemos em Atos 1:8. É o poder do Espírito Santo, do Espírito do próprio Deus, enchendo, tomando, ocupando e preenchendo cada crente com a glória dos céus aqui na terra. Meu Deus do céu, aleluia! No tempo do Abraão, alguns só recebiam o Espírito, e recebiam numa medida, era só uma pequena porção, está entendendo? Mas nós lemos ali, Pedro citando de Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito não seria dado sob medida, mas ele seria derramado abundantemente, meu irmão. E eu e você, nós somos os privilegiados de vivermos esses dias. E aí agora, meu irmão, como igreja, a igreja, meu irmão, da qual nós fizemos parte, ela é a plenitude do povo de Deus aqui nessa terra, que é constituída tanto por judeus, mas também pelos gentios, dos quais eu e você fazemos parte. Sim, mas que igreja é essa? É uma igreja formada por homens e mulheres de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, que carregam consigo as marcas da promessa feita a Abraão, mas que agora se cumpriram em Cristo Jesus. Oh, aleluias! E o que nós podemos aprender com essa comunidade do Pentecoste? Que lições práticas nós podemos tirar hoje, dia 13 de abril de 2025? Que lições? A primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui daquilo que nós lemos, é que Pentecostes, meu irmão, é poder, é força, sabe para quê? Para abrir a boca, não para falar mal de alguém, não para falar de defeito de alguém, não para falar de problema, não para apontar defeito. É um poder que vem sobre a vida do homem e da mulher para abrir a boca e testemunhar, como nós ouvimos aqui. Para muitos, o poder do Espírito Santo é para cair. Outros é para sentir arrepios. Outros ainda é para chorar. E outros, eles têm na mente deles que é para sentir aquele gozo interior. Sabe, a primeira vez que a gente vai no encontro, Ricardo, uau! Literalmente a gente fica meio se sentindo embriagado, meu Deus, está tudo fora de controle. Eles imaginam que é apenas isso. Agora eu quero que todo dia seja assim, eu esteja fora da casinha. E aí, quando chega quarta-feira, eles não sentem isso. Eles acham que o Espírito Santo, tem alguns que até dizem, o Espírito Santo se afastou de mim, talvez eu andei errando, talvez falei o que eu não devia, o Espírito Santo se afastou de mim. Eu sinto te dizer, meu irmão, que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele até nos proporciona tudo isso, mas não é o objetivo maior.
o objetivo maior de você até desfrutar de tudo isso. Está entendendo? Até experimentar tudo isso. O objetivo maior, meus irmãos, é o poder do alto vir na nossa vida, para sermos testemunhas, para sermos agentes que comprovam a ressurreição de Jesus através da pregação do Evangelho. O alvo desse poder é para nos levar a falar, a comunicar, a declarar, a anunciar, meu irmão, a palavra de Deus com autoridade, com força, com convicção, com autoridade. Aleluia! É para isso que o Espírito Santo, ele vem residir em nós. E aí, queridos, sempre que temos uma consciência equivocada quanto a isso, o que acaba acontecendo? A gente não cresce, a gente não amadurece, a gente fica 5, 10 anos frequentando células, frequentando o culto, mas vivendo como criança. Está entendendo? Mas não é esse o propósito de Deus. Deus planejou, Deus tem um caminho mais elevado para mim e para você. Deus tem pensamentos altos. Deus pensa coisa grande para você, homem. Oh! Alguém pode dizer amém? Até porque isso não é palavra do pastor Edmilson, isso está escrito em Isaías capítulo 55. Eis que os meus caminhos são mais altos, eis que os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Isso é a palavra do Senhor, meu irmão. Aleluia! Então essa é a grande razão de que Pentecoste vem na igreja, é para capacitar a igreja para testemunhar. Por isso, e olha só, e Jesus ainda diz para eles, gente, só que é preciso que vocês permaneçam em Jerusalém. É preciso que vocês comecem algo e vão até o fim. É preciso, meus filhos, que vocês continuem. É preciso que vocês insistam. É preciso que vocês perseverem. E aqui, eu vejo um princípio sagrado aqui, meu. Que o mover de Deus, o mover prometido do Senhor, aonde é que Ele vai vir? Ele vai vir no lugar da promessa. Aleluia! Aonde o Senhor está falando contigo, aonde o Senhor está se revelando para você, aleluia! É ali, meu irmão. Veja, esses discípulos, eles tinham uma promessa, só que não era só a promessa, eles tinham embutidos com uma promessa. Antes de eu continuar, tem alguém que tem promessa aqui essa noite? Então é com você que eu continuo falando. Esses discípulos aqui, eles tinham promessa, mas junto com a promessa, eles tinham também uma incumbência. Em outras palavras, eles tinham um encargo, uma tarefa, uma responsabilidade, um dever, uma missão, meu irmão. Tinha algo que era para ser concretizado, que precisava ser levado a efeito através das suas vidas. Meu irmão, e todo aquele que tem uma promessa, que tem clareza, que além da promessa tem um trabalho a ser feito, meu irmão, eu quero te dizer, esta pessoa, ela demonstra isso pelo comprometimento que esse homem e que essa mulher tem. Sabe com o quê? Com uma vida de oração.
com uma vida de busca. Por quê, meu irmão? Porque só ora quem sabe que não tem capacidade de fazer na força do seu braço. Só ora aquele que crê que a obra que tem que ser concretizada, a obra que tem que ser feita, ela só pode ser feita na força e no poder do próprio Espírito Santo. Uau! Aleluia! Não é obra humana, meu irmão. Meu Deus do céu, e isso faz com que a obra que está nas mãos da igreja, ela se constitua na obra mais poderosa da terra, meu irmão, mais poderosa da terra. E obra essa, meus queridos, que ela avança, que cresce, é através da vida de homens e mulheres que tem disposição para depender do Senhor, para confiar no Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que oram, se preciso até choram, está entendendo? Mas eles estão ali na dependência do Senhor, eles dependem do Senhor, e aí o Senhor faz. Está escrito que o Senhor não reparte a sua glória com ninguém. O que eu quero dizer com isso? Meu líder de célula, você quer multiplicação? Ô meu irmão, minha irmã, você quer ver glória de Deus na tua casa, na tua família? Dependa do Senhor, dependa do Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração e em nenhum momento te estribes no teu pensamento. Então, meu irmão, Pentecoste, olha só que coisa interessante. Pentecoste era o nome dado à festa da colheita mais abundante que havia em Israel. Era a festa da fartura, tá? Era a festa da fartura, meu irmão, tá? E essa festa era chamada de o Pentecoste. E olha o que acontece, meu irmão, quando se cumpre o que nós acabamos de ler aqui, de Atos 1:8 se cumpriu. Qual foi o selo, qual foi a marca, meu irmão, do cumprimento dessa palavra? É que Pedro, aquele homem, meu irmão, amedrontado, aquele homem covarde, que quando as coisas ficavam difíceis, ele negava a Jesus, meu irmão. Mas a Bíblia diz que agora, nesse dia, esse mesmo Pedro se levantou e falou do Evangelho da Graça. 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas foram batizadas, uma colheita abundante. Foi assim que começou a igreja de Jesus. Que igreja, pastor? A nossa igreja. E é por isso que em nome de Jesus eu ouso nesta noite declarar também no nome de Jesus que a colheita mais abundante de almas está por vir ainda diante de nós. Oh, aleluia! Aleluia! Atos 2:2, de repente, veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, um vento que soprou e encheu a casa. Meu irmão, quem lida com agricultura ou quem lida com a terra sabe que tudo que influencia a terra, mudando tempos e estação, está diretamente ligado com o vento. Está entendendo? Tudo é o vento, determina tudo. E aí nós encontramos ventos, queridos, que levam aves de um lugar para o outro, elas migram de um lugar para o outro. Tem outros ventos que apenas levam sementes. Tem outros ventos que levam poeiras. Alguns levam telhados e casas inteiras. E aí nós chamamos os furacões. Mas tem um vento, meu irmão, aleluia. Tem um vento que traz as línguas de fogo. Aleluia. E este é o vento impetuoso, repentino, incontrolável, forte, intenso e poderoso que vem do Pentecoste.
E Atos está nos dizendo, meu irmão, que línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Não foi apenas para alguns, não foi só para os que sentavam à direita, não foi só para os que sentavam à esquerda, não era para uma classe especial, não, mas o texto disse que elas vieram sobre cada um deles, de maneira que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Sempre que falamos de língua, a primeira coisa que vem na nossa mente tem a ver com a fala, com a capacidade de falar. E isso, meus irmãos, a vinda do Espírito Santo em forma de língua de fogo, nos aponta também para a capacidade que esse Espírito tem de se comunicar, de falar. O Espírito Santo, meu irmão, ele é um Espírito que fala. Está entendendo? Então, o derramar do Espírito Santo, meu irmão, é literalmente para isso, para falar. Falar das maravilhas de Deus, falar a língua dos anjos, falar de Cristo e da sua cruz. Até porque Tiago, o apóstolo Tiago, olha o que ele diz lá no capítulo 3. Ele diz, meu irmão, que a língua, ela tem um poder imenso. Ela é como o leme de um navio. O leme de um navio, por maior que seja, é o leme que diz para onde esse grande navio vai. Da mesma forma, as nossas vidas, a sua vida, meu irmão, ou minha irmã, as nossas vidas, ela vai na direção das nossas línguas. E é por isso que o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vem querendo santificar e tomar para si é a nossa língua, meu irmão. Sabe para quê, meu irmão? Para nos conduzir em direção à vontade de Deus, para nos conduzir, meu irmão e minha irmã, em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas hoje. Uau! Olha o que foi falado a semana passada, que era bom demais para crer, que era preciso falar. É preciso, se nós quisermos agir assim como Deus, nós precisamos abrir a boca e falar, mas não falar qualquer palavra, mas falarmos a palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, e esse aqui também nós vamos descobrir um outro princípio, é que as realidades e experiências espirituais, elas sempre têm manifestações naturais. Está entendendo? Quer ver uma coisa? Se temos amor de Deus derramado no nosso coração, meu irmão, isso vai ser notório. A forma como nós tratamos, a forma como nós lidamos com os nossos irmãos, não é verdade? Os pensamentos, meu irmão, do nosso coração, eles são expressos através do que? A palavra da nossa boca, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. O verdadeiro arrependimento, meu irmão, quando alguém é convencido pelo Espírito Santo, meu irmão, a primeira coisa que essa pessoa quer fazer, meu irmão, ela quer confessar publicamente e ela quer batizar. Mas assim também como o recebimento do Espírito Santo, meu irmão, na Bíblia, ele é manifesto naturalmente, fisicamente, através do falar em línguas. E a Bíblia está cheia de exemplos, no próprio livro de Atos, no dia de Pentecostes, lá entre os samaritanos, o próprio Paulo, Cornélio, lá em Efésios, oh meus queridos, línguas, era a prova de que algo havia acontecido. Então, meus irmãos, minha irmã, o Espírito Santo está sendo derramado no Pentecoste, e este derramar do Espírito é o selo, é a marca,
meu irmão, sabe do que? Aqueles que creram, de que homens e mulheres creram, porque homens e mulheres creram, o Espírito Santo veio. Aleluia! E essa vinda, meu irmão, é o testemunho de que o sacrifício de Cristo foi aceito, foi aprovado. Então, meu irmão e minha irmã, entenda isso: o poder do Espírito Santo, o propósito dele é para falarmos, é para abrirmos a boca e confirmarmos, nós sermos uma comprovação, nós sermos uma manifestação do poder de Deus atuando em pleno século 21, através da minha e da tua vida, meu irmão. Mas é preciso falar, é preciso abrir a boca. Esse poder é para mim e para você, está disponível. Mas também nós vamos descobrir, meus irmãos, que o Pentecoste, além de ser um poder para abrirmos a boca e para falar, nós vamos descobrir que esse é um poder para quê, pastor? Para nós amarmos. Lá em Atos, não vou ler por causa do horário, capítulo 2, versos 44 ao versos 47, nos revela como é que esses crentes viviam lá na igreja apostólica. E meu irmão, esta é a chave, é o segredo, é o caminho certo que abre as portas para quê, pastor? Para o avanço do reino de Deus, para uma vida plena, para uma vida com propósito, com alegria, com fruto espiritual, para viver com intensidade em nossos dias. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, o segredo é: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo é um homem, quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais completo é um homem, meu irmão, mais esse Espírito, ele nos enche com o amor de Deus na nossa vida. Ele nos enche com o amor de Deus. Mas que amor é esse? É um amor que cura, é um amor que perdoa, é um amor que transforma, é um amor que nos move a amar o próximo. Literalmente, esse amor, o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações, meu irmão. E essa não pode ser uma experiência, meu irmão, passada, terminada, concluída, não. Mas é algo que deve ser diário, precisa ser constante, do mesmo jeito como eu e você. Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos respirar, não é verdade? Respiramos todos os dias, precisamos comer todos os dias. Oh, meu irmão, nós também precisamos todos os dias, em cada etapa da nossa caminhada, meu irmão, nós precisamos estar nos enchendo do Espírito Santo. É algo constante na vida do crente. Precisamos, cada dia das nossas vidas, estarmos encharcados nesse Espírito, estarmos embebidos nesse Espírito, meu irmão, estarmos como que debaixo de um chuveiro, onde esse Espírito é derramado. Sabe para quê, meu irmão? Para que nós possamos amar do mesmo jeito que o próprio Deus nos ama. Até chegarmos ao ponto de servirmos do mesmo jeito que Ele também serviu. E é isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, o genuíno enchimento do Espírito Santo, ele não vem apenas com línguas de fogo, mas ele vem também com a essência de Deus, a manifestação
manifestação do amor de Deus para tratar as pessoas à nossa volta, para tratar com os nossos irmãos, os nossos visitantes nas nossas células, meu irmão. Nós vemos isso lá na igreja primitiva, na primeira igreja. Esse amor transbordou no coração deles. E aí o que aconteceu com eles? Eles amavam a vida da igreja, eles amavam a vida de comunhão, eles amavam o estar junto, repartindo o pão, eles amavam comer junto, eles perseveravam orando juntos, meu irmão. Eles eram generosos. Por quê, meu irmão? Porque Pentecoste, além de poder para falar, para testemunhar, meu irmão, é o amor de Deus sendo derramado também nos nossos corações. Oh, aleluia, aleluia. A comunidade do amor, a comunidade do ágape. Oh, e para concluir rapidamente, Pentecoste, aleluia, também é poder para permanecer, também é poder para perseverar. Eu visitei uma irmã hoje à tarde, estava difícil. Cheguei e a irmã chorava. Graças a Deus, quando saí não estava chorando. Porque lá nós conversávamos justamente sobre isso. Poder para perseverar. Para perseverar, mesmo quando parece que não há mais esperança. Como lá na casa de Marta e Maria, não havia mais esperança naquela casa, porque o irmão, o amigo amado, já fazia 4 dias que ele havia morrido. Já não havia mais esperança. Oh, meu Deus do céu. E Jesus, aí é que Jesus chega. Aleluia. Ele nunca se atrasa, ele nunca se adianta, ele sempre chega na hora. E ele chega, lá estão elas, aflitas, preocupadas. Não adianta mais agora, Jesus. Agora acabou, não tem mais esperança. Acabou tudo que nós acreditávamos para acontecer através da vida do nosso irmão. Aí Jesus diz: calma, mulheres, calma. Eu estou aqui, eu estou aqui. Vocês precisam de uma coisa, vocês só precisam crer. E se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia! Pentecoste é isso. Pentecoste é isso. É um poder que me capacita a permanecer crendo. Por mais difícil, por mais que eu olhe para a direita, não veja esperança. Por mais que eu olhe para a esquerda, não tenho o que fazer. Mesmo que na minha direita 10.000 estão caindo, 1.000 estão fracassando. Na minha direita, na minha esquerda, tem 10.000 voltando para trás, tem 10.000 desistindo, mas há uma promessa: aquele que crê, aquele que confia, tu não será atingido. Aleluia! E quem é o homem, quem é a mulher que tem coração para viver isso? É o homem que experimenta o Pentecoste na sua vida. É o homem e a mulher que está vivendo dias de Pentecoste. E que dias são esses, pastor? Quando será? Há mais de 2.000 anos atrás escreveu Joel: nos últimos dias. É nos últimos dias. Ai, aleluia! Vamos levantar em nome de Jesus. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo vai. E esse é o tempo. Esse é o tempo para a igreja. Esse é o tempo para mim e para você. Esse é o tempo para a minha vida. Esse é o tempo para a tua vida. Esse é o tempo para a tua célula. Esse é o tempo para os teus projetos. Esse é o tempo para os teus negócios, para os teus sonhos. Sim, esse é o tempo. Tempo de viver Pentecoste. Dias de Pentecostes. É dia de manifestação do poder de Deus na minha e na tua vida. E essa noite, bem rapidinho, eu quero orar com homens. O relógio, meu Deus do céu, não sei se é porque é comigo, parece que ele anda mais rápido. Parece que ele anda mais rápido, meu Deus do céu, olha lá. Jesus querido, misericórdia. Mas eu quero orar com aquele homem e aquela mulher
que está sentindo falta do Pentecoste na sua vida, aquele homem, aquela mulher que está sentindo falta desse fluir do céu, esse fluir de Deus, do rio caudaloso do Espírito, que traz cura, que traz coragem, que traz ousadia, que renova a visão, da glória, a visão do encargo pela obra. Eu quero te convidar rapidamente, passe aqui, eu quero orar com você essa noite, bem rapidinho, porque o relógio não me permite mais ir mais longe. Ei, Carabaxê e Mandarabaxê. Esse é o ano, 8 anos em 8 meses, ano de restituição, ano de ter de volta aquilo que foi perdido. Esse é o tempo em que o Senhor nos desafia, a experimentarmos Pentecostes nas nossas vidas. O Senhor nos provoca hoje a nos vermos como sendo parte dessa congregação, como partes desta igreja poderosa, essa igreja que desfruta de poder de unção, de graça para testemunhar, mas também de poder para amar, até mesmo quem não merece, mas também de poder para permanecer firme. Por quê, pastor? Porque Pentecoste, a chegada do Espírito Santo para habitar e capacitar o crente, que marca o início dessa igreja viva, é a marca dessa igreja, de uma igreja viva, de uma igreja ousada, de uma igreja cheia de poder. Sim, de uma igreja cheia de poder para testemunhar, mas também, aleluia, é uma festa de ativação e de envio. Aleluia. É uma festa, é um momento de ativação, é um momento de envio, por causa do poder do Espírito, que enche e que transborda o coração do homem e da mulher que consegue crer. Você que está lá no banco, levanta a tua mão para cá. Nós vamos orar agora. Você lá no banco, ore em línguas, Começa a orar em línguas lá no banco. Começa a exercitar o teu espírito. Vai orando. Lá no banco, em nome de Jesus. Levanta a tua voz. Vai orando. Ora em línguas lá no banco. Porque os dias de Pentecoste são chegados. Dias de salvação, dias de cura, dias de transbordar, dias de ser cheio, dias de se levantar, dias de se mover. Esse é o tempo. Ora. Lá no banco. Vai orando. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, que vem como línguas de fogo. Vem agora sobre esses corações. Em nome de Jesus. Ministra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre o coração. Sopra sobre o coração dessa mulher. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Remove toda cinza. Tira toda dor. Tira toda tristeza. Tira toda fraqueza. Em nome de Jesus. Sopra, aquece esse coração, Espírito Santo, em nome de Jesus, enche, em nome de Jesus, levanta, enche, transborda, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, renova, Espírito Santo. Abre os olhos, para que ele veja. Permita que esse homem veja. Permita que essa mulher veja. Em nome de Jesus.
enche. Em nome de Jesus. Recebe cura. Recebe cura. Recebe cura. Recebe alívio. Recebe ânimo. Recebe vida. Recebe graça. Recebe unção. Pentecoste é poder, é unção. Recebe vida. Recebe em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Vento impetuoso. Recebe ousadia. Recebe ousadia. Recebe coragem. Recebe ânimo. Veja os céus abertos. Veja os céus abertos. Veja. Tenha revelação. Tenha revelação dos céus abertos. É a vida de Deus fluindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza-nos. Batiza-nos. Em nome de Jesus. Rabaxeira mandarabagai. Traz línguas de fogo. Batiza-nos. Seja cheio. Batiza-nos. Cheio de ousadia. Vento impetuoso. Seja cheio de fé. Línguas de fogo. Seja cheio de coragem. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso, traz línguas de fogo. Batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo. Batiza-nos, batiza-nos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não dá vontade de parar, meus amados. Não dá vontade de parar. E a nossa celebração ela não termina por aqui. Nós vamos continuar durante as semanas nas nossas células. Você que não participa de célula, busque, procure, vá atrás de uma célula, participe. Esse mover, ele não pode parar aqui no domingo, amém? Não saia deste lugar sem dar um abraço. Você mulher em outras mulheres, você homem através de outros homens. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito feliz com a sua presença. Durante a semana, nos acompanhe nas redes sociais. @ibatista da paz, @batista.worship, @sparks.connected, @staff_ibp. Vemos você nas nossas células.
Um até breve. Joga a mão pra cima e bate palma. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.